Graça e paz, povo lindo. Não deixe de se inscrever neste canal. É de graça, não custa nada. Os milagres do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continua. A cura do cego de Betsaida. Vamos para a Bíblia. Marcos 8, versículo 22. E chegou a Betsaida, e trouxe-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Versículo 23. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Versículo 24. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como aves que andam. Versículo 25. Depois disso, tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. Versículo 26. E mandou para a sua casa, dizendo: Nem entre na aldeia, e nem o digas a ninguém na aldeia. Amados, vamos para mais um milagre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus curando o cego em Betsaida é um dos milagres de Jesus, relatado apenas no Evangelho de Marcos 8. De acordo com a narrativa bíblica, quando Jesus chegou a Betsaida, uma das cidades da Galileia, lhe pediram que o curasse um cego. Betsaida, em hebraico, significa casa da pesca. Segundo a tradição judaica, era uma povoação pesqueira ao norte do mar da Galileia, situada a alguns quilômetros de Cafarnaum. De acordo com o Evangelho de João, os apóstolos Pedro, André e Felipe eram naturais deste povoado. João 1, versículo 44. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Segundo o evangelista Lucas, foi nesta região que Jesus teria alimentado 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Betsaida, juntamente com Cafarnaum e Corazim, foram amaldiçoadas por Cristo, que predisse a completa destruição das 3 durante o seu ministério na Galileia. Mateus 11, versículo 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haverem se arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fosse feito os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teria se arrependido com saco e com cinza. Versículo 22.
Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Jesus Cristo ficou indignado com estas três cidades por causa da dureza do coração daquelas pessoas. Versículo 23: E tu, Cafarnaum, que te ergues até ao céu, será abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse sido feito os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Com este versículo, Jesus Cristo deixa bem claro que a cobrança para nós que somos conhecedores da palavra será bem maior do que para os ímpios. Os ímpios pecam por ignorância, já os conhecedores da palavra pecam por rebeldia e de caso pensado. Versículo 24: Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Devemos nós lembrar que Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa das suas iniquidades. A história coloca em dúvida a maldição colocada sobre Betsaida a respeito de todas as grandes obras ali realizadas. Versículo 22: E chegou a Betsaida, e trouxe-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Este milagre de Jesus Cristo foi logo após ele ter acalmado a tempestade, por onde Jesus Cristo passava. Os sinais e prodígios o acompanhavam, para que se cumprisse as profecias dos servos do Senhor, os profetas. Marcos 6, versículo 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e a passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Jesus, além de ter poder nas suas palavras, ele também em suas mãos, até mesmo nas suas vestes. Marcos 5, versículo 28. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Versículo 30. E logo Jesus, conhecendo a virtude de si mesmo, saiu, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? Até as vestes de Jesus Cristo tinha unção e poder. Versículo 23. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Alguns milagres de Jesus Cristo ele evitava fazer no meio da multidão, pois nem todos estão preparados para contemplar o sobrenatural de Deus, pois os milagres de Jesus Cristo são só para quem crê. Marcos 7, versículo 33. E tirando a parte,
de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Como a filha de Jairo foi, da mesma maneira, Jesus deixou apenas os pais e os 3 dos seus discípulos. Marcos 5, versículo 40. E riram-se dele. Porém, ele tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam. Entrou onde a menina estava deitada. Os milagres de Jesus Cristo são apenas para os que crêem, pois segundo está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. E também está escrito, tudo é possível aos que crêem. Versículo 24. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois o vejo como ave que anda. O profeta Isaías era conhecido como profeta messiânico, porque ele foi o que mais profetizou a vinda de Jesus Cristo e o seu ministério de cura e libertação. Isaías 29, versículo 13. Naquele dia os surdos ouviram as palavras do livro, e os olhos dos cegos, livre da escuridão e das trevas, tornarão a enxergar. As profecias de Isaías se passaram 7 séculos, todavia todas se cumpriram. Isaías 32, versículo 3. E os olhos dos que vê não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Quando verdadeiramente é Deus que fala, Satanás querendo ou não, se cumpre. Versículo 25. Depois disso, tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos e os fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu todos claramente. Jesus Cristo nunca fez nada pela metade, jamais irá curar, tocar nas vistas do cego, para deixar vendo apenas vulto. Jesus, quando realmente cura, é para sempre. Quando ele fala que vai salvar, ele verdadeiramente salva. Filipenses 1, versículo 6. E estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo. A enfermidade só volta quando é fruto do pecado. João 5, versículo 15. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Quando a enfermidade é de origem espiritual, se abrir brecha, o demônio da enfermidade volta e mais forte. Versículo 26. E mandou para a sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o diga a ninguém na aldeia,
O Evangelho de Marcos nos mostra o Jesus Cristo, servo, aquele que veio para servir e não para ser servido. Marcos 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É por isso que no Evangelho de Marcos, Jesus Cristo sempre procurou em esconder a sua natureza divina. Marcos 5, versículo 43. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe desse de comer. Marcos 7, versículo 36. E ordenou que a ninguém o dissesse, mas quanto mais luz proibia, tanto mais o divulgava. Jesus Cristo, sendo onisciente, sabia que eles iriam divulgar, por toda cidade. Mesmo assim, ele os advertia, pois tem coisa que ele deixa em nossas mãos. Marcos 1, versículo 37, 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conhecia. Até os demônios, Jesus Cristo proibia que eles divulgassem a sua natureza divina. Amém? Já os religiosos da época tinham Jesus Cristo como falsa profeta e blasfemo. A tradição e a religiosidade tapa o entendimento das pessoas. Amém? Não deixe de se inscrever e divulgar este canal. Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan.